Ok. Ó, voltou aqui um tchau. Ups, acho que vou ensinar esses sistemas. Acho que foi aqui que eu parei. Bom, se não for aqui, não tem problema, é mais ou menos aqui também. Exatamente, igualzinho. Acho que a turma de vocês é essa aqui, vamos lá. Vamos maximizar essa parada. E vamos lá, o que a gente viu até agora, só para deixar bem claro, a gente viu, tá fácil de ver aí? Ou quer que eu aumente um pouquinho assim? Melhor, né? Bom, a gente falou de operações com os sinais, a gente definiu o sinal, falou o que era sistema, falou do tipo de sinais e fez operações com os sinais, todas as operações possíveis. Deslocamento no tempo para a esquerda e para a direita, compressão, inversão. Depois fez operação na amplitude, deslocamento para cima e para baixo, é somar constante, diminuir constante. Multiplicou o sinal, a gente vai mostrar como é que é, certo? E agora, classificamos os sinais, né? Sinal periódico, não periódico, de energia, de potência, determinístico, aleatório. Eu falei, alguns modelos úteis de sinais, tá? Então, primeiro modelo que interessa para a gente é o sinal que a gente chama ele de função de grau unitário, né? Esse sinal, ele é definido da seguinte forma, tá? Ele vale 1 para t maior ou igual a 0 e vale 0 para t menor do que 0, né? Ele é um sinal que na engenharia elétrica, por exemplo, ele simula uma chave, né? Vocês já viram isso lá em circuitos com indutores e capacitores, né? Circuitos de primeira e segunda ordem, onde você tinha lá uma chave, né? A chave está aberta, certo? Então, por exemplo, é uma fonte que está ligada, né, a uma chave, então a tensão é 0 nessa fonte. Assim que você fecha a chave em T igual a 0, né, você tem tensão no circuito, certo? É exatamente isso. É a mesma coisa que você colocar, tem duas maneiras de simular uma chave, né, num circuito. Você pode fazer assim, deixa eu mudar aqui. Você pode fazer assim, você colocar uma fonte, por exemplo, aqui, né, V, e colocar uma chave aqui assim, ó. Pode colocar, vamos botar aqui mais um elemento aqui para vocês lembrarem que esse é o tipo de exemplo que vocês já viram, né? E aí você, em T igual a 0, o cara coloca assim, em T igual a 0, né? Você tem a chave fechando, certo? Ok? Mas você poderia ter feito assim, ó. Você simplesmente poderia ter colocado assim. Aqui, ó. Porra, o Abel tá de sacanagem, porra. Tá confundindo a galera, né? Aqui é o C, aqui é o R, C, L. Tá? Você poderia colocar assim, ó, V vezes o de T. Certo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Certo? A tensão vai ser 0 quando T menor do que 0 e vai ser V quando T maior do que 0. Ok? Então aqui uma utilização do sinal de grau unitário, certo? Legal. Tá aqui, ó. E olha só, uma coisa que você utiliza o degrau unitário, né? É quando você pega e, por exemplo, lembra que a gente poderia, vamos pegar essa função aqui, tá? Essa função aqui. Esse sinal aqui que tem duas partes, certo? Como é que eu descreveria esse sinal? Vou chamar ele x de t, tá? Olha como é que eu descreveria ele. A gente já viu isso logo no início. Eu poderia falar o seguinte, que ele vale 0 para t entre menos infinito e menos 1,5.
ele vale 2, certo? Para t entre menos 1,5 e 0. Ele vale 2 e elevado a menos t sobre 2 para t entre 0 e 3. E ele vale 0 para t entre 3 e mais infinito. Certo? Ok? Legal. Essa é uma forma de descrever ele. E esse sinal aqui, por exemplo, ó, eu posso dizer que ele vale, esse sinal aqui eu vou chamar de y de t. Tá? Ele vale 0 para t entre menos infinito e 2. Ele vale 1 para t entre 2 e 4. E ele vale 0 para t entre 4 e mais infinito. Tá? Legal, essa é uma forma de escrever isso, tá? Só que eu posso, vamos começar com esse cara aqui. Eu posso descrever esse cara, né, numa, digamos, operação com o sinal ou a função u de t. Como assim? Eu consigo gerar esse cara aqui usando gerar y de t usando u de t. Como é que eu faço isso? Como? Né? Tem uma forma. Eu acho que eu já até mostrei para vocês, mas eu estou aqui lembrando. Vocês têm ideia de como gerar o y de t usando o u de t? 2 e 4. Olha só, eu tenho o quê? Eu tenho isso. Eu tenho isso. U de t. 1, 0, t. Eu quero gerar isso entre 2 e 4. Tá? Isso aqui eu vou chamar de, tem altura 1. Eu vou chamar isso de P de t. Certo? Como é que eu consigo? Vocês lembram disso? O que é que tem que fazer? Você consegue escrever isso primeiro começa com U de t menos 2. Exatamente, U de t menos 2, que vai ser isso aqui, ó. U de t menos 2 é isso. U de t menos 2 tá? menos U de t menos 4. Na verdade, menos, né? Certo? Aí, isso aqui quem é? U de t menos 4. Então, por quê? Porque eu desloquei os dois para a direita, não é isso? Pega esse primeiro aqui, que é o vermelho. Se você subtrair do segundo, que é o verde, a única parte que fica, digamos, diferente de zero é justamente esse cara aqui. Então, P de t é o quê? É U de t menos 2 menos U de t menos 4. Tá ok? Legal? Isso aqui eu posso generalizar para A e B. E o A e o B podem ser valores positivos ou negativos, certo? Então é sempre U de t menos o cara da esquerda, menos U de t menos o cara da direita, certo? Então agora eu acabei de mostrar, né, como, né, definir, né, o sinal y de t usando o u de t, certo? Oi. A diferença do unitário para o constante é só o fato de que ele tem subida e descida, né? Não entendi. Tipo assim, porque o constante, ele é só... Não, assim, constante é o u de t, exatamente. Ele vai até o infinito, certo? Mas aqui não é um pulso. Um pulso ele sobe e depois desce, ele termina em 4, certo? Ok? Vai até infinito. Então, quando eu diminuo, estou diminuindo uma coisa daqui para cá. Então, vai dar zero até infinito, tá? Então, uma das maneiras de aqui representar isso aqui, ó, você pode representar assim. Em vez de você representar dessa forma que eu representei aqui, você pode escrever assim, que vale 1, né, vezes U de t menos 2 menos U de t menos 4, tá? Isso aqui é o y de t, tá ok?
Essa é uma maneira de representar. Notem, eu posso usar uma coisa parecida para representar esse cara aqui, ó. Certo? Eu só vou me preocupar onde ele existe. Onde é que ele existe? Ele existe de -1,5 até 0 e de 0 até 3. E o que você vai fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Olha como é que eu vou escrever isso aqui. Vê se vocês concordam comigo. Eu posso dizer que o x de t é igual a 2 vezes u de t menos 1,5 menos u de t menos 0. Vê se vocês entenderam isso. Porque olha só, nesse intervalo aqui, né, seria um pulso de altura 1, seria o que? Seria u de t menos 1,5, que é u de t mais 1,5, certo? Menos u de t menos 0, que é u de t, certo? Então isso aqui seria o quê? 2 vezes u de t mais 1,5 menos u de t. Ué, porque eu estou definindo, né, esse pulso aqui, que começa em -1,5 e termina em 0. Se eu pegar esse pulso aqui e multiplicar por 2, vai ser 2. Só a primeira parte, calma, é isso aí. Por quê? Porque nessa parte eu tenho que multiplicar isso aqui por 2, porque ele vale 2, certo? Agora olha só, eu já defini isso, concorda que eu já defini isso? Usando essa expressão, não é? Ok? Está muito rápido ou vocês estão tendo dificuldade? Está dando para acompanhar? Não, estou perguntando. E agora, olha só, vou somar, porque o meu sinal não é só isso. Ainda tem essa parte aqui, não é? Não tem essa parte? Então, olha só, essa parte quanto é que ela vale? Ela vale mais, então, 2 elevado a menos t sobre 2, que multiplica u de t menos 0, menos u de t menos quanto? 3. Então, presta atenção, se eu fizer isso, né, eu vou ter um resultado que é assim, ó, x de t, vou até mudar de cor, x de t igual a 2, que multiplica u de t mais 1,5, menos u de t, mais 2 elevado a menos t sobre 2, que multiplica u de t menos u de t menos 3. Notem que fazendo isso, eu consigo expressar aquele sinal usando u de t e usando, claro, os valores das funções, né, que estão associadas, e não preciso ficar colocando entre menos infinito e 0. Por quê? Porque aqui já está implícito isso. Não sei se vocês estão entendendo. Não preciso falar que de menos infinito até 1,5 é 0 e de 3 até infinito é 0. Por quê? Porque já está implícito isso. Ok? Porque quando eu estou multiplicando por isso aqui, eu estou multiplicando por uma coisa que é assim. Certo? Quando eu estou multiplicando por isso aqui, eu estou multiplicando por essa aqui começa em 1,5 negativo e chega em 0. E essa aqui começa em 0, vai até onde? 3. Toda essa parte aqui é o quê? É 0. Toda essa parte aqui é o quê? É 0. E essa parte aqui é o quê? É 1. É 1. Aqui eu estou pegando 2, multiplicando por 1, vai virar um 2. Aqui eu estou pegando 2e elevado a menos t sobre 2, multiplicando por 1, dá 2e elevado a menos t sobre 2. Certo? Certo? Ok? Entenderam? Assim eu consigo descrever o sinal de uma outra forma. Concorda comigo? Eu posso descrever de outra forma? Fala. Fala. Eu só não entendi por que você considera que ele sobe ali e desce no 0. Ué, porque olha só, se eu não considerar que ele desce aqui, como é que eu vou parar aqui no 3? Eu tenho que parar, eu estou fazendo, cada intervalo eu estou usando um pulso. Para o intervalo menos 1,5 e 0, eu uso um pulso que é esse aqui. Por quê? Porque ele tem um valor aqui que é diferente desse aqui. Então, eu estou pegando o intervalo menos 1,5 e 0,
né? E estou multiplicando por 2, porque o valor aqui é 2. Agora eu vou pegar esse outro intervalo aqui, que é o quê? É o intervalo 0, 3. Que ele vale 1 aqui, vale 0 para cá. Por que ele está fazendo isso? Porque olha só, se eu pegar isso aqui, presta atenção, se eu pegar esse 2e elevado a menos t sobre 2 e multiplicar por esse cara, vai dar, vou desenhar aqui, vou até desenhar, vai ficar só essa parte aqui. Certo? Tá entendendo? Vai ficar só essa parte aqui, concorda? Sim. Agora eu estou somando com quem? Com essa outra parte aqui. E aí vai dar o sinal todo. Entendeu? Essa parte verde é isso. Essa parte amarela é isso. E eu somando as duas, dá o sinal que eu tive. Então, tipo assim, você só pegou o intervalo 0 a 3, aí com aquela multiplicação você faz essa curva. Sim, na verdade, exatamente. Eu tenho uma coisa de 0 a 3 que vale 1. Quando eu multiplico 2 elevado a menos t sobre 2, notem a curva 2 elevado a menos t sobre 2, galera, ela está aqui, só que ela, teoricamente, vai para cá e vai para cá. Você está entendendo? Quando eu multipliquei pelo 1, zerando, eu corto os dois pedaços. Você está entendendo o que eu estou falando? Da mesma forma que esse 2 aqui é constante, certo? Quando eu multipliquei pelo u de t aqui, eu só peguei esse pedaço. Ficou entendido isso aí? É importante que vocês entendam isso. Fala. Professor, e na curva, assim, você multiplicou por 2 Euler elevado a menos t sobre 2. Sim. E se no lugar ela chegasse no 0? Sim, não tem problema nenhum. Ela não vai chegar no 0. Mas se ela não vai chegar no 0, porque ela está cortando ali no 3, é um valor. Quanto é que vale isso aqui? Esse valor? 2e elevado a menos 3 meios. Aí se ela fosse chegar no 0, seria... Se ela fosse chegar no 0, por exemplo, vamos supor que ela chegue, que eu quisesse que a curva fosse até o infinito, não é isso? Pode ser isso, não é? Então o que você ia fazer? Você não ia, por exemplo, você ia fazer u de t, na verdade, você simplesmente ia pegar essa curva e ia multiplicar só por u de t. Por quê? Porque não tem que pegar o valor em menos infinito. O valor lá em menos e mais infinito é 0. Você está entendendo? Aí você estaria multiplicando por uma coisa assim, ó. A curva, presta atenção, a curva é assim. Se você multiplicar só pelo u de t, você pega todo esse pedaço aqui, ó. E esse pedaço aqui é o quê? Zerado, porque o u de t, ó, ele zera o que está aqui. Ficou entendido? Aí não seria u de t menos u porque não é u de t menos 0 menos u de t menos infinito, seria isso? Só que u de t menos infinito é 0, lá embaixo. Concordam comigo? Se você pegar e deslocar, é 0. Você está entendendo o que eu estou falando? Ok? Então você não tem ali aquela parte, ok? Ficou entendido? Sim? Legal? Então aqui, se eu quisesse chegar até, aí eu simplesmente removeria isso aqui. É isso que eu estou falando, removeria essa parte aqui, certo? Se ela continuasse, tá? Por quê? Porque é só u de t. Ficou entendido isso? Tá? É que na verdade, quando eu quero ir até eu simplesmente coloco, é a mesma coisa que eu quisesse continuar, eu poderia dizer também que isso aqui, ó, seria o 0, e o 0 poderia botar 0 vezes o u de t, mas aí 0 vezes qualquer coisa, não tem sentido eu colocar, certo? Ok? Ficou entendido? Legal? Então tá, a gente já viu aqui como é que a gente usa o degrau unitário, né? Então, por exemplo, ó, façam esse exercício aqui. O que você precisa para fazer esse exercício aqui? Quais serão os pulsos que você vai usar? Um cara aqui e outro cara aqui. Concorda comigo? Não é isso? Esse primeiro pulso é o quê? É u de t. Quanto? Vezes o quê? Não, tem que colocar. Ele é um pulso. Então ele é u de t menos u de t menos 2. E esse aqui, quanto é que é? Isso. Beleza. Entenderam isso? Legal. Agora, isso aqui tem valor 1. Isso aqui tem valor 1. Você tem que multiplicar por essa reta. Concordam comigo? Se você multiplicar por essa reta, você vai ter esse pedaço.
Legal? E agora, se você multiplicar por essa reta, cadê? Você vai ter esse outro pedaço. Então você vai multiplicar essa reta por esse cara e essa reta por esse cara. Qual é a primeira reta? Já falaram aí, qual é a equação da primeira reta? T, beleza. Então isso aqui é T. Legal? Qual é a equação da segunda reta? Opa! E agora? A equação da segunda reta, quanto é que é? Vamos lá. A gente sabe o seguinte, presta atenção. Vamos lá. Vamos lembrar. Presta atenção. Equação da reta. AT mais B. Certo? Quem é a tangente do ângulo? Certo? Não é isso? Que ângulo? O ângulo que a reta faz aqui. Legal? Não é isso? Só que aqui, ó, é para baixo. Então essa tangente é um número negativo. Certo? Ela desce 2, não é isso? E anda 1, não é? Quanto é que é essa tangente aqui? Ó, quanto é que vale isso aqui? 2. Quanto é que vale isso aqui? 1. Então essa tangente é menos 2. Certo? Então eu já sei que a reta é o quê? Menos 2t mais b. Tem que descobrir quem é o b, não é? Presta atenção, vocês têm que saber fazer isso, tá? Fazer esse tipo de dedução. Isso é da álgebra linear, né? Ok? Então quem é o b? É fácil. Quando t for igual a 0, isso aqui vai ser igual a 0 também, concorda comigo? Desculpe, quando t é igual a 0, quando t é igual a 3, desculpe. Quando t é igual a 3, isso aqui vai ser igual a quanto? 0. Concordam que vai ser? Não é? Não é isso? Tá? Então, menos 2 vezes 3 mais b tem que ser igual a 0. B, né? Menos 6 mais b igual a 0. B igual a 6. Então, qual é essa reta? É só multiplicar isso por quanto? Menos 2t mais 6. Isso. Viu? Legal? Pronto, você descreveu o sinal usando as funções U de t. Certo? Ok? Importante saber isso. Importante pra cacete. Tá certo? Ok? Entenderam como é que é? Legal. A parte difícil do degrau unitário é justamente isso que eu acabei de mostrar. É como descrever a função, né, em termos do U de t. Uma função qualquer. Notem, poderia colocar na prova. Descreva, né, a seguinte função aqui, ó, é 1, 2, 3, 0. Aqui eu vou chamar de t ao quadrado. Essa aqui está bem fácil, né? Aqui vai ser 1, né? E aqui vai ser... Qual é a reta aqui, né? Tem que saber. Eu não vou colocar. Aqui eu coloquei t ao quadrado. Por que eu coloquei t ao quadrado ali? Porque se eu não colocar nada, podia ser até t ao cubo. Pensa bem, né? Exatamente, não podia ser t ao cubo, né? Eu tenho que falar que é uma função quadrada, certo? Mas aqui eu não preciso colocar, porque tem como você descobrir. Concordam comigo? Não entendeu o que eu estou falando? Então aí como é que vocês iam descrever isso? Ia ser, ó, t ao quadrado que multiplica u de t menos u de t menos 1, certo? Mais, rapidinho, 1 que multiplica u de t menos 1 menos u de t menos 2, mais o que? Essa reta é menos t, mais 3, dá para ver, certo? É menos t mais 3, ok? Que multiplica quem? Isso. Viram? É o de t mais 3 porque... Entendeu? Ele tem menos 3. Não, menos, sempre é u de t menos a e b. Como aqui o a e o b são sempre positivos, é sempre menos, certo? Agora, menos é porque sempre é u de t menos a menos u de t menos b. A é o cara da esquerda, né? B é o cara da
direita, sem nenhuma conotação partidária. Ok? Ficou entendido? Legal? Você pode explicar de novo tantos tirou menos T mais? É a equação dessa reta, presta atenção. A equação dessa reta é AT mais B. Vocês sempre têm que fazer isso. Quem é o A? É a inclinação. Está inclinada para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Para baixo. Se é para baixo, o número é negativo. Negativo. Andou 1, desceu 1. Então a inclinação é 1 sobre 1. Negativo. Então é menos T mais B. Certo? Menos T mais B. Precisa descobrir quem é o B, não é? Eu sei que quando T igual a 3, quanto é que essa reta vale? Aqui, ó. Vale 0. Não é isso? Então, menos 3 mais B igual a 0. Certo? Então, B igual a quanto? 3. Então, a equação é menos T mais 3. Tem que saber fazer isso. Isso é da álgebra linear. Certo? Eu estou dando, justamente no curso de matemáticas para engenharia, esse tipo de coisa. Certo? Então, se depois quiserem ver os vídeos, que vai estar lá no meu canal do YouTube, está lá. Eu pensei que ia ter pouca gente no curso de extensão. Olha isso. Turma lotada. Aí tem uma, não é, aqui hoje a menina não veio, mas é muito interessante, né? A turma está lotada, tudo tranquilo, tudo funcionando perfeitamente, bacana pra caramba. Mas é impressionante, porque a maioria são alunos da engenharia química, e tem muita mulher, né? Aí o que acontece? Cara, como elas falam? É impressionante. Nas turmas que tem mais homens, raramente eu tenho que pedir, ô galera, diminui aí, não sei o quê. Pô, mas na turma da extensão é uma conversaria, rapaz, que não para. Eu tenho que toda hora pedir, ô, é impressionante como é que é diferente essas coisas, né? Ok? Vamos lá. Eu não falei para vocês, né? Eu abri a cabeça, eu cheguei a falar com você, não? Eu abri a cabeça na sexta-feira, não era nem para estar dando aula aqui. Deu uma porrada aqui, né? Deu uma porrada aqui, tomei 7 pontos. Não dá para ver porque a minha mulher é boa cirurgiã, foi ela que deu os pontos em mim. Chegou, bati num ferro, estava de noite, cara, ainda bem que eu já tinha terminado de fazer o exercício rápido, senão acho que eu tinha morrido. Porque é o seguinte, eu corro normalmente 5 km, depois eu ando 5 km, tá? E aí eu já tinha corrido 5 km, já tinha andado 5 km, só estava completando o número de passos. E aí eu estava andando devagar mesmo. Aí veio um cara com um carrinho de pipoca ali no Parque do Ingá, estava escuro pra cacete, e o carrinho dele tinha umas barras de ferro que são pintadas de vermelho, que ele pintou para enfeitar. Só que tinha umas barras soltas assim, desse tamanho mais ou menos, e mais ou menos dessa espessura também, para fora assim, de preto. Entendeu? E ele estava andando, eu estava olhando ali, a minha visão não viu esse negócio preto. Você está entendendo? Um pouco de culpa dele, um pouco de culpa minha, certo? Mas eu simplesmente fui com a cabeça nesse negócio preto. Quando eu botei a mão, cara, eu senti que meu dedo afundou. É verdade, não estou de sacanagem não. O meu dedo afundou. Eu falei, ih, caralho. Eu tirei a mão, estava tudo sangrando, né? Aí botei a mão assim e fui para casa assim. Aí quando eu cheguei, fui a pé, moro em frente ao Parque do Ingá. E foi bem na entrada do parque. Então, eu só andei um pouquinho para o lado, que eu moro na 15, ali em frente ao Parque do Ingá, um edifício roxo que tem, chama Edifício Petrópolis. Aí, a minha mulher estava chegando, né? Eu falei, nem para o carro, ela já estava na vaga, né? Eu falei, nem desliga o carro que a gente já vai ter que ir para o hospital. Ela falou, o que foi? Eu falei, abri a cabeça aqui. Aí ela olhou, eu falei, ih, ela falou, vai lá em casa, tá todo suado, não sei o que, toma um banho, não sei o que, blá, blá, blá. Aí fui, né, tomei um banho, doeu pra caralho, né, porque jogou água aqui, não sei o que, voltou a sangrar, porque meio que tinha parado de sangrar quando eu fiz isso, né. Aí fui para o hospital, né, quando ela foi limpar, ela deu anestesia para ver o que tinha, cara, dá para ver o osso, dá para você ter uma ideia, tomei 7 pontos.
Ela falou, porra, ela chegou no osso, entendeu? Ela falou, caralho. Mas aí, assim, sinceramente, foi mais o rasgo, assim, a porrada, não doeu, assim, tá um pouquinho dolorido aqui embaixo, sabe, mas pouca coisa. Eu até já voltei a fazer exercício e tudo, entendeu? Mas foi feia a coisa, né? Teoricamente, dava para eu pedir uma dispensa de uma semana. Eu falei, mas foda-se, já dá. Na segunda-feira já estava dando aula aí, entendeu? Por isso que eu não apareci muito na semana, entendeu? Não dava. Mas, porra, tomei 7 pontos aqui. Complicado. Não foi fácil, não. Mas foi mais isso, né? Foi mais o susto. Né? Mas é problema ali. Os dois tiveram culpa. Não vou nem falar. Porque o cara estava andando e não devia estar com aquele... Ele não estava vendo ninguém, então estava andando. Né? E eu não vi, mas é porque não dava para ver, galera. Estava escuro. Vocês sabem que a iluminação, onde não pega, ela fica tudo preto. E o negócio era preto. E era para fora, assim, você está entendendo? Então, acabei batendo mesmo. A mente imaginou que terminava o carrinho no lugar que estava pintado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? E, porra, não deu. Você está andando, mas mesmo devagarzinho. Pois é, não, ainda bem que eu estou falando. Se eu estivesse correndo, morria. Né? Porque eu estava andando devagar. Né? E até se eu estivesse andando, ia machucar muito mais. Porque eu ando num ritmo alto, tipo assim, 8 minutos e 15 por quilômetro. Entendeu? É um ritmo bem rápido de andada. Sabe? Eu termino cansadão na andada também. Sabe? É quase uma corrida. Tem gente que corre nesse ritmo. Entendeu? Mas é isso, já estou bem. Vamos lá. Beleza. Olha só, agora essa função aqui é uma função, que realmente, né, é mais complicada de entender. O degrau unitário é bastante simples, né? Não tem muito o que explicar, simplesmente é uma chave. Explicar o degrau unitário é fácil, uma chave. Ligou, desligou. Exatamente uma chave, certo? Essa aqui já complica um pouquinho mais, né? Que ela é o seguinte: para todo t que é diferente de zero, essa função vale zero, certo? Então ela só existe no ponto zero. E no ponto zero, ela tende, né, a infinito, tá ok? E vocês vão ver por que isso, né? Porque ela tende a infinito. Na verdade, a gente define assim, ela é definida dessa forma. O Dirac, o pessoal chama esse delta de Dirac. Isso aqui é um delta, tá? Minúsculo. Vocês lembram como é que é o delta maiúsculo? Vocês viram lá no Bhaskara. Delta maiúsculo é assim, tá? Esse é o delta minúsculo, né? Então, olha só. O delta de t, né? Ele vale zero para t diferente de zero. E a integral de menos infinito até mais infinito de delta de t vale 1. Essa é a definição. Note que ele podia ter definido de outra forma, que ia funcionar também. Vocês concordam que se eu escrever isso aqui, ó, o que é a integral disso aqui? Não é a integral de menos infinito pelo teorema da integral, né? De delta de t dt mais a integral de delta de t dt mais a integral de delta de t dt, não é? Pelo teorema da continuidade da integral, digamos assim, né? Você pode dividir em intervalos. Aí o intervalo que eu vou é de menos infinito até zero menos. Zero menos não é zero, certo? Não é zero, mas é o limite quando tende a zero. Concorda comigo? Pela esquerda. Certo? Zero mais não é zero, mas é o limite quando tende a zero pela direita. Concorda comigo? Não é zero, ok? É o limite, ok? Mas nesses intervalos, ou seja, de menos infinito até zero menos, isso aqui, por definição, vale quanto? Vale zero. Nesse intervalo de zero mais até mais infinito, por definição, isso aqui vale quanto? Zero. Então eu poderia ter definido assim: é o limite quando, né, sei lá, x mais delta x, sei lá, aquele negócio que a gente pode fazer em cálculo, mas na verdade eu boto assim, de zero menos até zero mais, certo? Ok? Uma maneira de tentar entender
que o pessoal usa é essa aqui, ó. Usa um pulso que tem largura, vou chamar de triângulo, e tem altura 1 dividido por triângulo, certo? Aí olha só, se você pegar, né, aqui seria menos triângulo sobre 2, esse aqui seria mais triângulo sobre 2, concordam? Quando você fazer, se você pegar e fizer a área disso aqui, né? Quando você fizer a área dessa função, né? Vai dar 1, não é isso? Concordam comigo? Na verdade, se eu fizer o limite quando o triângulo tender a 0, né? O que vai acontecer? Né? Dessa função aqui, dessa função desse, chamar isso aqui de P triângulo de T, vai ser o delta de T. Concordam comigo? Vai ser o delta de T. Então, como se o delta de T tendesse a infinito quando, né, quando o valor é 0. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Então é difícil, realmente é difícil. Tá ok? Ó, aqui, ó. Acabei de fazer isso aqui, só que ele faz com epsilon. Tá vendo? Uma maneira de entender seria essa. Tá? Agora, o símbolo é diferente. Presta atenção. O símbolo, né, do delta de T é um cara que, se tiver aqui, ó, isso aqui for 1 e isso aqui for 1, você escreve assim, ó, ele tem tamanho 1. Vou botar uma setinha, certo? É um delta de T positivo para cima, né? Notem que você pode ter 2 deltas de T. 2 deltas de T, como é que você escreve? Como é que você desenha? Você chega e faz assim, ó. Entendeu? Bota 2 caras para cima, tá? Por que esse cara é importante? A gente vai ver mais tarde quando a gente falar de convolução, certo? Mas já tem algumas propriedades interessantes. Como assim propriedades interessantes? Tá? Olha só. Quer ver uma propriedade interessante? Pega o delta de T. Multiplica por uma função qualquer. Por exemplo, um x de t. Certo? Multiplica por um x de t. O que vai acontecer? O delta de t não é igual a 0 para todos os valores diferentes de 0, não é? Então eu posso escrever isso aqui, ó. Não entendi. Pô, claro que você não entendeu, porque na verdade, né? Mas você pensa bem, não entendeu, agora vai entender. Olha só, se eu estou multiplicando delta de t por uma função qualquer, né? Como o delta de só existe no ponto 0, só aqui que vai ter algum resultado dessa multiplicação. Vocês estão entendendo? Só aqui que vai ter resultado. Concordam comigo? Então, uma das maneiras de você... a gente chama até o delta de t uma coisa que a gente usa como função amostra. Por quê? Porque ele só... A função, se você quiser amostrar uma função, uma das formas de fazer isso, na verdade, é você pegar o delta de t, né, e multiplicar pela função que você quer. Só que aí você não pega só um delta de t. Se você pegar em 0, você vai pegar a amostra em 0. Só que aí quando sair, ó, vai ficar esse delta de t aqui, a resposta, digamos assim. Agora, olha outra coisa interessante, ó. Exatamente, você pode fazer um deslocamento. Delta de t menos 1 é o delta de t na posição 1. Ou seja, ele só vale, né, ele só tem valor em 1. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Se eu fizer essa integral, vocês concordam comigo que se eu fizer essa integral não é a mesma coisa que fazer essa integral aqui? Piscou a luz, não foi? Fica me sacaneando essa luz aí. Delta de t, x de 0, dt. Vocês concordam comigo? Olha o que eu acabei de escrever. É isso mesmo. Por quê? Porque, olha só, isso aqui não é igual a isso aqui? Então, só substitui. Concordam? X de 0 depende de t? X de 0 depende de t? Não, é um número, não é? Pode sair da integral, não pode sair da integral? Não depende de t. Aí sobra uma integral de quê? Que por definição vale quanto? 1.
Ou seja, uma das formas de pegar amostras de uma função, note, eu não estou falando, não se preocupe como isso acontece. Mas, matematicamente, uma das formas de pegar a amostra de uma função é pegar a função, multiplicar por um trem de impulsos unitários e integrar. Concordam comigo? O que é um trem de impulsos? É vários impulsos. Um impulso em 0, um impulso em 1, um impulso em 2, um impulso em -1, um impulso em -2. Está entendendo o que eu estou falando? Isso aí, você vai multiplicar a função e depois, não é só fazer isso. Se você pegar isso, você vai ter vários impulsos. Se eu multiplicar um monte de impulsos por uma função, eu vou ter vários impulsos. Concordam que eu vou ter vários impulsos? Um impulso com o tamanho, que é o tamanho daqui, um impulso com esse tamanho aqui, está dando para entender? Um impulso por esse tamanho aqui, um impulso com esse tamanho aqui, um impulso com esse tamanho, uma porrada, não é? Mas se eu integrar de menos infinito a mais infinito esses impulsos todos, aí vai ter só o valor, o valor, o valor, o valor e o valor. Vai ter x de -2, x de -1, x de 0, x de 1, x de 2, certo? Ou seja, essa operação, não importa como é feita essa operação, mas ela permite que você transforme um sinal que é contínuo no tempo num sinal que é discreto no tempo. Já viu? Já deu para entender porque essa porra dessa função impulso é importante. É tipo aqueles que Tá? você usou pra gente, né? Que é só tipo um Sim, exatamente. Ok? Você transforma uma função que é contínua no tempo e discreta no tempo. Então, porra, esse sinal, impulso unitário, é picas das galáxias para fazer isso. Não se importe, não interessa ainda, não aceitem, é o que eu falo. Aceitem que isso acontece, matematicamente está acontecendo, não está? Então funciona na prática. Como você vai fazer isso? Não interessa. Por enquanto não interessa, tá? Ok? Mas a ideia é essa, tá ok? A ideia é essa. É assim que a gente faz a transformação de um sinal que é contínuo no tempo, por exemplo, um sinal discreto no tempo, tá? Como é que a gente faz? A gente pega o sinal, que é contínuo no tempo, multiplica ele por um trem de impulsos e integra de menos infinito até mais infinito. Como você vai fazer isso na prática? Esquece. Não interessa agora, certo? Não interessa. Mas existem circuitos eletrônicos que fazem isso. Tá ok? É isso que vocês têm que tocar. Ok? Que faz isso. Justamente ele faz uma amostragem. Tá legal? E detalhe, é possível provar isso, eu não vou provar agora, a gente prova isso lá em série de Fourier e transformadas de Fourier no segundo, em sinais 2. É possível mostrar que se você amostrar um sinal, né, numa frequência pelo menos 2 vezes maior do que a maior frequência no sinal, você consegue recuperar o sinal todo, né? Você saiu de um sinal contínuo que tem infinitos valores, transformou num sinal discreto que pode ter, por exemplo, finitos valores, certo? Pode ter finitos valores, né? Porque se for um sinal, por exemplo, ele tudo bem, tem infinitos, porque se você pensar que ele é 0 para lá, né? Mas se você pegar, né, uma onda triangular que começa num ponto e termina no outro, ele tem. Se você pegar essa onda triangular, tem infinitos valores aqui, certo? Se você amostrar, vai ter um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, certo? E parou. Detalhe, se eu fizer uma amostragem na taxa de Nyquist, que vocês vão aprender isso mais tarde, eu consigo sair do sinal que foi amostrado e voltar para o sinal original sem perder informação. Isso dá um maior nó na cabeça, mas a matemática prova. Depois vocês vão entender, tá? É que, na verdade, é feita uma interpolação na volta que você não perde dados. É isso que acontece. Muito legal, tá? Beleza. Então, ó, aqui tem as propriedades que eu acabei de falar. Notem, essa primeira propriedade aqui eu já falei, né? Φ de t vezes delta de t é φ de 0 vezes delta de t, certo? Só que isso vale também, presta atenção, vocês concordam que vale para isso aqui, ó? O que é delta de t menos t grande? Pessoal, o que é delta de t menos t grande? Não é o delta de t lá na posição t grande? Não é? Delta de t menos t grande não é o delta de t lá na posição t grande? Não é isso? Não é? O que é delta de t menos t grande? Vou desenhar. Delta de t é isso aqui. Na posição o quê? 0.
O que é isso? Ah, tá, entendi. Delta de t menos t grande. Certo? Só existe nessa posição, concorda? Então, só vai existir a função, se tiver uma função aqui, φ de t, aqui é zero. Aqui é φ de zero. Se ela tiver aqui, aqui vai ser o quê? Φ de t. Concorda? Então, entenderam aqui embaixo porque apareceu isso aqui? Sim. Legal? Mesma coisa, se você... Oi. O t de menos t grande ali? T de menos t grande é esse cara aqui. Ah, É na posição t grande. Beleza. É o φ de t na posição t grande. Detalhe, pessoal, isso aqui a gente já viu. É a operação com sinal. Desloque o sinal para a posição t grande. Certo? Ok? Então aqui tem a propriedade de quem? Da amostragem. A propriedade da amostragem, o nome já está dizendo aqui, ó. Você pega e integra de menos infinito até mais infinito, dá o quê? Dá o φ de zero. Né? A propriedade anterior dá φ de zero delta de t. A propriedade anterior dá φ de t delta de t. Se integrar dos dois lados, só fica o delta de t, só fica o φ de t e só fica o φ de zero. Certo? Ok? Entenderam o que eu acabei de falar? Certo? Então, beleza. Pô, essa definição de delta de t, que vale essa definição aqui, ela não é uma definição muito bem, digamos assim, ela não é uma definição matematicamente perfeita, certo? Então, os matemáticos, sabe por que não é uma definição matematicamente perfeita? Porque se fala, vamos pegar uma função que satisfaça isso, tá ok? Uma função que satisfaça isso, que a integral de delta de t dt de menos infinito até mais infinito vai ser 1 e que ela só existe em t igual a zero, tá? Essa definição não é uma definição matematicamente perfeita, sabe por quê? Você consegue provar, por exemplo, que tem outras funções, por exemplo, vamos chamar a função de, sei lá, f de t, que vale delta de t mais delta linha de t, que é igual a delta de t mais d delta de t dt, né? Dá para provar que se você usar essa função f de t aí, ela satisfaz isso aqui, ó. E não é o delta de t. Se você pegar a derivada e somar com a função original, dá a mesma coisa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas dá. Porra, aí é meio complicado, porque você fica, porra, e aí? Como é que fica? Né? Pois bem, né? Então, existe uma forma de definir delta de t que a gente chama de função generalizada. O que ele fala assim? Ele fala o seguinte, ó. Definir como função generalizada é o seguinte, deixa eu apagar. Isso só acontece com delta de t. Essa propriedade, digamos assim. Então, se uma função, né, que você está trabalhando, se ela, digamos, atender essa propriedade, tá? Você diz que essa função ela é a função que você quer. Então ele pegou e fez o seguinte, ó. Ele pegou e fez a seguinte integral. Ele pegou, é assim que na verdade a gente define melhor a função delta de t. Em vez de definir dessa forma assim, ó, 0 para t diferente de 0 e a integral de menos infinito até mais infinito de delta de t dt igual a 1. Tudo bem, isso aqui é uma forma de definir? Mas não é a mais precisa, digamos assim. Então eles resolvem fazer o seguinte, ó. Será que tem uma outra forma de definir o delta de t? Tem sim. Vamos pegar uma função qualquer, né? Por exemplo, φ de t. Se eu multiplicar ela, né, pelo delta de t dt e integrar, a gente sabe que tem que dar φ de zero, certo? Ok? Se eu pegar uma função qualquer, φ de t, por quê? Porque é uma propriedade da função delta de t, tá certo? Aí ele faz o seguinte, ó, ele pegou a seguinte função, ele pegou a função
du de t, dt. Quem é du de t, dt? Quem é u de t? Degrau unitário. Ele pegou a derivada do degrau unitário, certo? Ok? E usou essa integral, certo? Vocês lembram integração por partes, né? Então, ó, né, UDV, concorda que isso aqui é UDV? Né, o UDV não é VDU, digamos assim, né? Porque V seria o φ, né? E o DU, não é isso? Ok? Então, quanto é que dá? A gente sabe que dá UV, ou seja, aqui no caso, U de T vezes o φ de T, certo? Menos o quê? O próprio U de T vezes o quê? A derivada, né? A derivada de φ de T, não é isso? Ok? É assim. Legal? Não é isso? Tá? Aqui, isso aqui, como é uma integral definida, isso aqui vai de menos infinito até mais infinito. Isso aqui vai de menos infinito até mais infinito. Certo? O que vai acontecer aqui? Como isso aqui é U de T, não é U de T? Eu vou tirar esse cara aqui e vou botar zero. Concordam comigo? Vou colocar zero. Por quê? Porque o U de T não fala que é só começando em zero? Não é isso? Beleza. Isso aqui eu posso tirar, né? Por quê? Porque vale 1. Tá dando para entender? Tirar. O que é integral de dφ de t? É o próprio φ de t. Concorda comigo? Integral de dφ de t, quem é? Φ de t, pô. Não é isso? Não é derivada? Sim ou não? Sim. De quanto? De 0 até mais infinito. Isso aqui também é de... notem, isso aqui também é de... eu até vou colocar, isso aqui é U de T, φ de... Deixa eu colocar aqui. Ai, caralho, não apagou. Não ficou? Pronto, borracha. Ó, olha só, quem é isso? Eu já tenho a função aqui. Então isso aqui vai ser U de mais infinito, que multiplica φ de mais infinito, menos U de menos infinito, que multiplica φ de menos infinito. Concorda comigo? Não é? Eu tenho uma função que eu tenho que pegar o valor dela em menos infinito e mais infinito, é isso, na hora de integrar, não é? Quanto é que é U de mais infinito? É 1. Quanto é que é U de menos infinito? 0. Então isso aqui tudo vai virar o quê? Φ de mais infinito, certo? Continuando, menos o quê? Menos esse cara aqui, não é? Esse cara não é φ de mais infinito menos φ de 0? Não é? Pela integral. É o último menos o primeiro. O que vai acontecer? Quando você pegar e fizer esse cara aqui, esse cara corta com esse, isso aqui fica positivo. φ de 0. Então, olha só, essa merda aqui, é ótimo, né? Eu usei aqui um valor, esse cara aqui, né? Ele tem a mesma função desse cara aqui. Então, a gente pode dizer o quê? Concorda comigo se eu fizer isso? Eu posso dizer, então, que a melhor definição que existe para φ de t, é a melhor mesmo, é a derivada do degrau. Ainda bem, sabe por quê? Que é assim que a gente trabalha no laboratório para simular um impulso unitário. Como é que você faz? Olha só, o impulso unitário você não pode usar no laboratório, porque ele não tende a infinito quando ele é aplicado. Então você queimaria tudo quanto é componente. Mas o degrau vocês estão cansados de usar, vocês já cansaram de usar, é ligar a fonte. Concordam comigo? Então, você faz o seguinte, você quer saber qual é a saída de um sistema quando a entrada é o impulso. Sabe o que você faz? Você, em vez de entrar com impulso, você entra com um degrau, certo?
E aí você pode mostrar que, supondo que seu sistema é linear e invariante no tempo, que a gente depois vai falar, você pode mostrar que agora que você está entrando com o degrau, a saída não vai ser a resposta ao impulso, vai ser a resposta ao degrau. Concorda? Se você entrou com degrau, saída é resposta, é a mesma coisa. Entrou com degrau, sistema, resposta ao degrau. O que você faz? Você pega e deriva aqui, né? O que vai acontecer? Você vai derivar aqui. Então, o que você faz? Você quer saber qual é a resposta ao impulso? Entra com o degrau e vê qual é a resposta ao degrau. Deriva a resposta ao degrau. Entendeu o que eu estou falando? Vamos supor que saiu aqui, por exemplo, uma onda assim, ó, né? Você entrou com um degrau e saiu uma coisa aqui que é uma reta, não é? Ok? O que aconteceria se você tivesse entrado com um impulso? Né? É só derivar isso aqui, que vai dar o quê? Uma constante. Está dando para entender o que eu estou falando? Ok? Então, por quê? Porque a derivada da reta é uma constante. Legal? É isso, é assim que se faz. A gente no laboratório faz isso. A gente não entra com o impulso. O impulso não dá para entregar, né? Não tem como simular. Como é que simula o impulso? Dá para simular. Você bota uma tensão muito rápida num espaço muito pequeno, uma corrente muito alta num espaço de tempo muito pequeno. Vai queimar, né? Porque ninguém, né? Teoricamente muito alto significa que tende a infinito, né? Nenhum componente aguenta, né? Se você colocar uma entrada infinita, a saída vai ser infinita, ou seja, vai queimar. Entenderam isso? Então a melhor definição para impulso unitário é simplesmente isso aqui, ó. Derivada do degrau. Notem que se você integrar, qual é a operação inversa da derivada? Não é a integração? Se você integrar, olha só, se você integrar de menos infinito até um valor t, o delta de tal, porque eu estou usando aqui o quê? Por que eu estou usando tal ou de tal aqui? Porque o t está aqui fora, né? Está no meu limite, né? O que vai acontecer? O delta de tal, vamos botar aqui que é tal, certo? Olha só, o delta de tal não está aqui? Vai variando os valores de tal. A integral, se por exemplo, está integrando de menos t, de menos infinito até t, não é? Presta atenção. Então você vai variando os valores de tal aqui, né? Quando o valor é menos infinito, né? Vamos botar aqui um valor aqui, por exemplo, 3, né? Vamos botar aqui 3. 3 não, menos 3. O que vai acontecer? Integral de menos infinito a menos 3 de delta de tal vai ser zero, porque o delta de tal só existe quando tal é maior do que quanto? Do que zero. Desculpe, quando tal é igual a zero, né? Aí o que vai acontecer? Na verdade, até qualquer valor negativo, a minha integral vai dar zero. Quando chegar nos valores positivos, minha integral vai dar quanto? 1. Concorda que vai dar U de t? Então esse t aqui, qualquer que seja t, né? Aqui ó, é a integral de t, né? Qualquer que seja t maior do que zero, essa integral vai dar quanto? Vai dar 1. Exatamente. Entendeu o que eu estou falando? Tá? Então é isso. Por isso que dá certinho aqui quando você faz dessa forma. Tá? Vamos fazer uns exercícios, né? Vamos fazer uns exercícios. Depois eu vou falar sobre outras funções. Mas vamos fazer uns exercícios aqui, né? Que são esses que estão aqui, ó. Vamos tentar fazer. Tá ok? Tá? Deixa eu riscar aqui para vocês não poderem ver. Depois eu apago. É só para vocês tentarem fazer aí. Ok? Vamos lá. 5 minutinhos para tentar fazer, usando as propriedades. Quais são as propriedades que vocês vão usar? Vocês vão usar aqui integral. Aqui, para esse cara aqui, vocês vão usar as seguintes propriedades. Deixa eu apagar isso aqui. Delta de t vezes uma função f de t qualquer é igual a delta de t vezes o f de zero, ou vocês vão usar essa aqui, ó, delta de t menos t grande, f de t é igual a delta de t menos t grande
f de t grande. E para fazer isso aqui, integral de delta de t, f de t dt, de menos infinito até mais infinito, é igual a f de zero. E integral de menos infinito até mais infinito, de delta de t menos t grande, f de t dt, é igual a f de t grande. Tá? Vamos ver se vocês conseguem fazer. Já estamos terminando. Opa, tá, ficou ruim, né? Tá bom? É porque vocês vê, porra, não deve ser tão difícil fazer isso aí, né? Galera, porra, é só tirar e desmontar e deixar já esticado. Foda-se a porra da mola. Pra quê? Não tá atrapalhando em nada. Isso aí, na verdade, como é que é? Como a maioria dos quadros aqui não atrapalha o quadro, então poderia ficar o tempo todo para baixo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não é? Aliás, fica o tempo todo para baixo, na maioria das vezes. Não sei porque alguém bota para cima, só se estiver atrapalhando o quadro. Tem um lá em cima que atrapalha, né? Pode acontecer. A ideia disso aí é quando você atrapalha o quadro, que não atrapalha nada. A coisa que mais eu gostei quando eu vim trabalhar na UEM não era nem os projetores, que também já tinham bastante projetores, mas é que o quadro era branco e não usava giz. Porra, no Sesumar eu sofri, hein? Giz o tempo todo. Giz, além de você ter o problema de ficar todo cagado, né? De giz, você faz mais força para escrever no quadro. Entendeu? A canetinha, pô, é só deslizar. Agora eu não posso nem escrever no quadro, galera. Eu tô fudido. Eu sou praticamente um inútil. O braço está todo arrebentado. Os dois ombros. E esse aqui eu tenho que ir no ortopedista. Nessa viagem aí que eu fiz aí de 40 dias, lá no dia, sei lá, 20 e poucos, a gente estava saindo para uma outra cidade, a gente já estava passeando Portugal inteiro, né? Eu fui pegar a mala, que era uma mala grande, que era minha e do meu filho. Eu puxei, cara, parece que essa porra aqui saiu do lugar e voltou. Parece que aconteceu isso, provavelmente não aconteceu isso, mas foi uma distensão muito forte aqui no ombro esquerdo. Na hora eu falei, fudeu, eu ainda tinha que dirigir naquele dia uns 3 horas, né? E aí eu até liguei, estava só eu e meu filho, minha mulher não viajou. Falei para minha mulher, aconteceu isso, ela toma me deu, eu tinha aqueles, você leva uma farmácia, né, para viajar, né, porque comprar essas coisas lá nem sempre você consegue comprar, né? Tem coisa que você só consegue comprar se tiver uma receita lá, né? E aí eu tomei um anti-inflamatório, melhorou, mas até hoje essa porra aqui tá ruim. Se eu tentar fazer uma força maior com o braço esquerdo assim, você sente dor. Eu tô com medo de ir no ortopedista, o filho da puta falar assim, tu vai ter que operar. Eu não quero. Porque eles adoram operar, né, cara? Principalmente porque às vezes realmente é caso de operar mesmo. Às vezes rompeu algum ligamento, você tá entendendo? E você só consegue... Não, cirurgia não, porra. Eu já fiz mais de uma. Fiz uma cirurgia na pandemia, cara. Na pandemia. Entendeu? A pior coisa de cirurgia, eu fiz uma cirurgia no quadril aqui, né? Tinha um problema aqui que eu tinha que fazer, mas não era bem no quadril, mas tinha que anestesiar, né? Porra, cara, nunca mais peço assim. O cara me deu uma anestesia da cintura para baixo. Você toma uma agulhada na coluna, né? Na verdade, galera, você não dói muito não, sabe? Você sente só um pouco como se estivesse levando uma picada de injeção mesmo, dessas aí. Por exemplo, aliás, eu tomei 2 injeções no sábado, né? Porque eu cortei, tomei uma de tétano, porque eu não lembro quando é que eu tomei a última. E eu aproveitei já que estava lá no posto de saúde. Não lembro, pô. Por exemplo, febre amarela,
que andou tendo lá de uns anos atrás, vocês talvez ainda fossem crianças, mas teve um surto aí, eu tinha tomado, quando eu fui para a China, eles obrigavam a tomar a febre amarela. Então eu lembro que eu tomei febre amarela, mas tétano eu não lembro. Aí tomei uma aqui e aproveitei, tomei mais uma Covid, né? Não custa nada, né? Essa porra não faz diferença nenhuma mesmo. Toma mais uma, eu já tenho 5 doses de Covid agora. É porque pega aquela que tem a bivalente, exatamente. Aí ela queria colocar, eu tomei 5, porque tomei essa bivalente agora. Mas eu nem estava ligando para bivalente, mas como eu fui no posto de saúde, eu falei, pô, toma essa porra aí, né? Ela queria ir gripe, eu falei, pô, a gripe eu tomei na Unimed, então não teve problema, cara. Mas eu fiz a cirurgia, mas cara, essa anestesia é a pior coisa do mundo, porque você fica acordado e parece que cortaram o seu corpo da cintura para baixo. É muito ruim a sensação, meu amigo. Tu não tem ideia, a sensação é horrível. Parece, na verdade, que as suas pernas estão levantadas e elas estão abaixadas. É horrível, horrível. A sensação é muito ruim e vai voltando, você demora a voltar essa merda. Entendeu? Caralho, eu falei, puta, na próxima vez eu quero geral. Entendeu? Porra, pelo amor de Deus, é geral, você dorme. E o que você faz enquanto eles estão mexendo na tua Porra, eles te dão para você, presta atenção. Enquanto você, porra, outro dia eu vi num vídeo aí de um tiroteio, cara. Os caras começaram a trocar tiro, o bandido, ele tomou um tiro, você vê que na hora o tiro perfurou, cortou a coluna dele, porque na hora você vê que ele desmontou e ele no chão ele não tinha movimento nas pernas, entendeu? Ele só conseguia mexer o tronco, tá entendendo? O cara ficou paraplégico, já era, não volta mais, tomou um tiro na coluna, entendeu? Foi instantâneo, karma do cara fudeu, né, aquele negócio, né? Mas cara, horrível. Eu teve uma outra cirurgia que eu fui, mas aí foi antes da pandemia, que na verdade era fazer uma biópsia, então eu tomei uma anestesia geral porque tinha que ser por dentro do estômago, etc e tal, mas aí não foi de sedação não, foi geral mesmo, porque tinha que fazer uns cortes ali, porque o cara queria tirar um pedaço do meu pâncreas, né? E aí ele fez por dentro do estômago, em vez de ele fazer um cortezão, né? Ele fez por dentro do estômago, fez um furo lá dentro e pegou, né? Aí eu tomei, aí anestesia geral, cara, melhor coisa do mundo. O cara chega, o cara vai arder um pouquinho aqui, você vai ter sono. Quando ele terminou a palavra sono, eu já tava, só lembro disso, apaguei. Aí você desliga, cara. É que nem nocaute, né, cara? O cara desliga o disjuntor, cara. Clean. Aí não, sabe o que eu tô falando? É uma vantagem. Você só acorda dando bom dia para São Pedro. São Pedro, valeu, né? Mas cara, é melhor. A única coisa da geral que é ruim não é o meu caso, tem gente que passa mal, etc e tal. Mas quando eu acordei, você fica perdidão, né? Porque você acorda num outro lugar, porque o cara te dá anestesia na sala de cirurgia, né, no centro cirúrgico, e você acorda na recuperação, né? Aí eu acordei, tinha um cara do meu lado, né? Deitado também lá. Aí você fica, lerdão, né, cara? Não sabe onde tá. Aí a enfermeira vem, já vem, porque ela sabe que você fica desorientado, já vem te dando as informações, você já acordou, você está aqui na sala de recuperação, daqui a 5 minutos você vai para o quarto, porque quando o cara acorda, depois de 5 minutos você pode ir para o quarto, que não vai fazer, né? Eu lembro também que me deu uma fome do caralho, entendeu? Porque eu tava... Você fica sem comer? Você fica sem comer? Aí a primeira coisa que eu pedi, falei, minha esposa acompanhou o procedimento, mas não foi ela que fez, sabe? Porque isso aí é uma coisa mais de endoscopista, né, no negócio. É melhor o cara que está acostumado a mexer com endoscopia. Minha esposa até faz, mas ela não é endoscopista o tempo todo. Aí eu só falei, me traz dá uma comida aí, cara, eu tô morrendo de fome. Você fica em jejum, né, cara? É foda, entendeu? Mas você fica chapado, cara. Chapado. Mas é massa mesmo. Você tem que tomar cuidado, né, quando você fica chapado, se tu não vai falar merda, né? Exatamente. O meu filho foi fazer uma endoscopia quando ele já era moleque, devia ter uns 16 anos, não sei o quê.
Aí ele ficou chapadão, minha mulher começou a filmar ele depois, ele ainda estava chapado, começou a perguntar um monte de coisa para ele, né? E ele começou a responder. Não é porque você namora tal mesmo, porque ela é gostosa. Você gosta dela? Não, eu gosto de comer. Puta, muito engraçado, cara. Essa filmagem é sensacional, cara. É, muito bom, muito bom. Ó, vou dar um grande macete para vocês acertarem todos os problemas desse tipo aqui e desse tipo aqui. Vamos lá. Olha só, onde é que esse cara existe? Em t igual a zero, não é? Então é só pegar esse cara aqui, né? E colocar t igual a zero e multiplicar pelo delta de t. Entendeu? Vai ser então, a saída vai ser t3 mais 3, quando t igual a zero, vezes o delta de t. Quanto é que é t3 mais 3 quando t igual a zero? 3. Então isso aqui vai dar 3 delta de t. Ó. Viu? Legal? Mesma coisa aqui. Ó. O macete é olhar o delta de t, não é olhar a função. Quando é que isso aqui, né? Quando é que isso aqui, né? Vale, é diferente de zero. Quando t igual a zero, não é? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar esse seno de t2 menos π sobre 2 quando t igual a zero e multiplicar pelo delta de t. Quando t igual a zero vai dar o quê? Seno de menos π sobre 2, não é isso? Não é? Seno de menos π sobre 2. Menos π sobre 2 é esse cara aqui. Vale quanto? Vale, aqui é seno, né? E aqui é cosseno. Vale menos 1. Então, isso aqui vai dar menos delta de t. Menos delta de t. Legal? Aqui, e elevado a menos 2t, delta de t. Mesma coisa, e elevado a menos 2t, quando t igual a zero, vezes o delta de t. Quanto é que é isso aqui? Vai dar e elevado a zero, vezes o delta de t, mais conhecido como 1, né? Ou seja, vai ser o próprio delta de t. E agora? Agora agora é o macete. Quando é que isso aqui, olha só, quando é que isso aqui vale alguma coisa? Quando o que está aqui dentro é zero, concordam comigo? Não é isso? Não é quando o que está aí dentro é zero? Quando o que está aí dentro é zero, quanto é que vale o ômega? 1. Então você tem que pegar esse cara aqui e colocar aqui, ó. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse é o macete. Exatamente. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar ômega ao quadrado mais 1, some ômega ao quadrado mais 9, quando o ômega vale quanto? 1. Certo? E vai multiplicar por delta de ômega menos 1. Certo? O que vai acontecer? Quando o ômega dá 1, vai dar 1 ao quadrado mais 1 sobre 1 ao quadrado mais 9. Vai ser 2 sobre 10, que vai ser 1 quinto. Então isso aqui vai ser delta de ômega menos 1 sobre 5. Certo? Aqui, ó. Ok? Por quê? 1 quinto que multiplica delta de ômega menos 1. O mesmo macete vale para os outros aqui. Só que aqui você não precisa multiplicar pelo delta. Você já coloca o valor da função. Aqui, ó. Quanto é que vai ser? Vai ser e elevado a menos j ômega vezes zero. Concordam? Porque a função aqui, o f de t, é e elevado a menos j ômega t. Concordam? Certo? Não vai ser o f de zero? Então, é e elevado a menos j ômega t quando t é igual a zero. Isso aqui vai ser zero. Quanto é que vai dar? 1. 1. Ok? Aqui, ó. Quando é que o delta de t menos 2 vale alguma coisa? Quando isso aqui é igual a zero. Então o t vai ser igual a quanto? Nota, aqui eu usei o t igual a zero, não é? O que sobra é o f de t. O f de t é cosseno de πt sobre 4. Mas quando t é igual a zero, não. Quando t é igual a 2. Então vai ser cosseno de 2π sobre 4. Certo? Ok? Que vai ser π sobre 2, que vai ser
0. Viram? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Quando é que isso aqui é 0? Quando é que isso aqui vale? Quando 2 menos t é igual a 0. Aí o t é igual a quanto? 2 novamente. Estão vendo? O que vai acontecer? Então vai ser e elevado a menos 2 x menos t. Não é isso? Quando t é igual a 2. Então isso aqui vai ser e elevado a menos 2 x menos 2. Tem um x aqui. Foda-se. É porque a função não é só de t. É uma função de x e de t. Não interessa, é uma função de duas variáveis. O que vai aparecer no final tem que ser isso. Aí. É fácil quando usa esse macete. Olha sempre para o delta. O que tem que estar dentro do parênteses? 0. Certo? Aí você descobre qual é o valor que você vai ter que usar. Entenderam o que eu estou falando? Esse macete não tem como errar. Tá ok? O que tem que estar dentro do parênteses? 0. Não tem como errar esse macete. Ok? Beleza, galera? Até segunda. Tá pronto.